Olá, bom dia. Eu sou a professora Luciana do 5º ano do Centro Educacional Nilton Ferreira da Silva e estamos aqui para mais uma videoaula. Sejam todos bem-vindos. Hoje nossa aula é de ciência e nós iremos revisar alguns conteúdos. Iremos começar falando um pouco sobre o ar. O que faz a pipa voar? Vocês sabem? O que faz a pipa voar é o vento. E o vento é o ar em movimento. É o que faz a pipa voar, é o que faz a roupa secar no varal. Iremos começar falando um pouco sobre as características do ar. O ar ele é invisível, nós não podemos ver, nós apenas sentimos. Não tem forma, não tem cor, não tem cheiro e também não tem sabor. O ar, ele é composto de oxigênio, gás carbônico, vapor de água e outros gases. As principais características do ar são o peso, a resistência, a expansão, a compressão e a elasticidade. O ar exerce pressão? Sim, o ar exerce pressão sobre a superfície da Terra. Esse fenômeno é conhecido como a pressão atmosférica. Boa parte do ar está concentrada na região inferior da atmosfera, mais próximo da superfície do planeta. Nesses locais, dizemos que a pressão do ar é maior. Em lugares muito altos, como o topo de uma montanha, existe menos oxigênio, o que torna a respiração mais difícil. Nesses lugares, o ar é rarefeito, ou seja, tem a sua densidade diminuída e, consequentemente, a pressão também. Costumamos ver, em algumas reportagens, aqueles esportistas que escalam picos, montanhas, e já passou, já tivemos várias reportagens de pessoas que foram escalar montanhas, que foram para picos muito altos e devido, o pouco oxigênio que se tem lá em cima, devido à respiração se tornar mais difícil, alguns sofreram acidentes, outros chegaram a vir até a óbitos. Em lugares altos, menor quantidade de gases, por isso pressão também é menor. O ar tem peso? O ar possui massa e ocupa lugar no espaço. O ar, ele é uma matéria, então ele tem peso sim. O peso de um corpo é a força com a qual a Terra atrai esse corpo. Essa força é chamada de força gravitacional ou da gravidade. Vocês já tentaram amassar uma garrafa com a tampa fechada? Que tal fazerem essa experiência? O que vocês acham? É possível ou não? E por que acontece esse fenômeno? Não conseguimos amassar uma garrafa com a tampa fechada, porque como nós vimos anteriormente, o ar é uma matéria e ele ocupa lugar, Então, quando a garrafa está com a tampa fechada, ela está totalmente ocupada por ar. Não existe espaço dentro dela. A partir do momento que nós abrimos um pouco essa tampa, que é possível sair ar, ela libera um espaço, então nós conseguimos amassá-las. Vamos tentar em casa? O ar ele é elástico, o ar possui a capacidade de se expandir e de se comprimir. Ele tem a capacidade de aumentar e de diminuir. A expansão do ar acontece quando ele aumenta de tamanho, ocupando um espaço maior. Já a compressão acontece o contrário, seu volume diminui
e ele passa a ocupar menos espaço. Quando acontece isso, quando ele aumenta, acontece uma expansão. Quando ele diminui, acontece uma compressão. O ar é compressível, apresenta então compressibilidade. É a propriedade que o ar tende a diminuir de volume quando comprimido. Podemos demonstrar essa propriedade fazendo a experiência da seringa. Quando tapamos o seu orifício, fica difícil de empurrar o embolo até o fim, mas podemos ver que o ar dentro da seringa diminui de volume, comprovando a sua compressibilidade. Embolo é aquela partezinha, né, que tem a borrachinha, que eu empurro para baixo, ou então puxo para poder manipular a seringa, certo? Quando eu puxo o embolo para fora, diminui a quantidade de partículas, porque há liberação de ar. Quando eu preencho todo o espaço que há na seringa, né, a quantidade de partículas aumenta. Que tal testarmos isso em casa também e anotarmos, né, o que aconteceu com essa experiência? A temperatura. A temperatura é um fator que também influencia na expansão ou compressão do ar. Quando há aumento de temperatura, o ar se expande e fica mais leve, subindo para a atmosfera. Quando o clima esfria, o ar se comprime e fica mais pesado, voltando a descer para a superfície. Por causa disso, as massas de ar ficam circulando indefinidamente. Terminamos a nossa revisão falando sobre o ar. Agora nós iremos falar um pouco sobre a eletricidade. Será que seríamos capazes de voltarmos a viver sem esse conforto? Sem uma TV, sem um rádio, sem um celular, sem um computador, sem iluminação pública, sem iluminação doméstica? O que vocês acham? Para que seja possível a eletricidade, nós fazemos usos de bons e maus condutores elétricos. Todos os utensílios de que nos servimos para fazer reparações elétricas são metálicos. Já perceberam isso? Mas as extremidades em que tocamos com as mãos estão revestidas de plástico. Por quê? Os metais, como o cobre, são bons condutores da corrente elétrica. O plástico, a borracha, são maus condutores da corrente elétrica. Então, o que acontece? Em toda eletricidade, existem os bons condutores e os maus condutores. Por que está lá o mau condutor? Se ele não passa eletricidade para nos proteger de descargas elétricas, né? Para haver um nivelamento, né? É um meio de proteção. Para construir os circuitos elétricos, os aparelhos elétricos são necessários bons condutores e maus condutores, para que a corrente elétrica passe através deles, e os maus condutores para protegermos da corrente elétrica. Certamente vocês já perceberam que os fios que ligam os aparelhos elétricos e tomadas são de cobre e tem um revestimento exterior de plástico, borracha ou algodão. Por que eles são revestidos desses materiais? Justamente pelo plástico, a borracha e o algodão serem maus condutores, né? E isso faz com que nós sejamos protegidos de choques, de descargas elétricas. E o que é a corrente elétrica? Diz que a corrente elétrica é um movimento orientado de partículas com carga elétrica. Nos metais, é um movimento orientado de elétrons livres.
Nas soluções condutoras, é o movimento orientado de íons positivos no sentido e íons negativos sentido oposto. Corrente elétrica contínua e alternada. Vamos entender o que é isso. Todas as pilhas têm um polo positivo e negativo por onde passa a corrente elétrica, dependendo do seu sentido. Nos circuitos elétricos há dois sentidos: o sentido convencional da corrente elétrica, do polo positivo para o negativo, e o sentido real de corrente elétrica, do polo negativo para o positivo. Sempre que nós vamos fazer a troca de pilha de algum eletrônico ou de controle remotos, nós percebemos que as pilhas elas ficam em sentidos contrários. Uma fica positivo e outra fica negativo, para que haja uma corrente alternada e contínua. Eletricidade no céu. Existe eletricidade no céu? De que forma? Como eu posso ver? Como eu posso perceber? As pessoas sempre observaram e temeram raios e trovões, mas a descoberta de que um raio é uma descarga muito forte de eletricidade estática só foi feita em 1753 por Benjamin Franklin. Como formam os raios? Durante as tempestades, as nuvens ficam carregadas de eletricidade estática. A eletricidade estática pode atingir um vapor tão grande que pula de uma nuvem para outra ou para o chão. Isso forma o raio. A primeira coisa que se vê é um clarão, o relâmpago. Em seguida, ouvimos um som, o trovão. A produção de energia. Em nosso país, a maior parte da energia elétrica é produzida em usinas hidrelétricas, através da água, através das correntezas da força da água. Aqui um exemplo de hidrelétrica. A água passa pelos tubos com muita velocidade. Na usina, ela põe para funcionar o equipamento que produz energia elétrica. Essa energia é transportada em cabos ou fios elétricos e chega onde é necessário. A água que veio pelos tubos depois é jogada na parte de baixo do rio. Temos aqui um gráfico, explicando como ocorre a geração de energia nas usinas. Outras formas de produzir energia. Além das usinas hidrelétricas, que é através da água, existem também as usinas termoelétricas, que são usinas que produzem energia através do calor. Temos a usina eólica, que produz energia através dos ventos. E a energia, as usinas nucleares, que produzem energia através de núcleos atômicos, através de queima, de produtos químicos. A atmosfera terrestre. Vamos revisar um pouco sobre a atmosfera novamente, A atmosfera. Essa palavra ela vem do grego, e significa vapor, ar, esfera, E sabemos que a atmosfera é uma camada de gases que envolve a Terra. A atmosfera ela é composta de nitrogênio, oxigênio, argônio, gás carbônico e uma pequena quantidade de outros gases e também de vapor de água, certo? A atmosfera ela é dividida em 5 camadas
exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. Iremos revisar as principais características destas camadas. Exosfera é o limite superior da atmosfera e encontramos poucos gases. Termosfera é a camada em que as ondas de rádio e TV se propagam. É nesta camada que os satélites artificiais estão orbitando. Mesosfera é a camada onde os meteoros pousam e se fragmentam. É considerada por alguns de camada protetora da Terra. Estratosfera, a qual encontramos a camada de ozônio. Esta camada é importante, pois filtra grande parte da radiação ultravioleta. E troposfera está em contato com a litosfera e é aonde acontecem todos os fenômenos meteorológicos, né? A maior concentração dos gases da atmosfera. Fim, agora é com vocês. Façam um bom estudo, uma boa revisão, façam leitura explicativa no livro, façam as atividades de revisões com bastante atenção, estudem para a avaliação. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau!